Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Graças a Deus. Irmãos, queria partilhar aqui Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. O contexto desse texto é que Pedro tenta impedir Jesus de ser crucificado. Ele repreende Jesus e Jesus repreende ele e fala: para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas celestiais, você entende as coisas da terra. E de repente volta ao normal com Pedro e está falando com Pedro. Ou seja, tem momentos na sua vida que você tem que identificar, por mais que você ame a pessoa que está do seu lado, você tem que identificar quando ela está falando através de um espírito de engano. E isso não é desvalorizar a pessoa, na verdade é salvá-la, né? Pedro tinha acabado de falar que Jesus era o Cristo, e agora Jesus está repreendendo ele, falando que ele está com a voz de Satanás. Porque tudo que te tira do caminho, tudo que te afasta da palavra, tudo que te coloca mais longe, não é de Deus, irmão. E aí discernir isso é importante, saber com quem você está falando. Você já teve a sensação de estar falando com alguém e não ser ela? De vez em quando eu sinto isso, né? Você está conversando com a pessoa e, por exemplo, quando você fala de perdão, o semblante da pessoa muda. Desfigura. Você logo percebe, cara, eu não estou falando mais com o meu irmão. Eu estou falando contra um espírito que resiste e prende. Porque, irmãos, se você sonegou o perdão, você está preso nas regiões celestiais, no domínio de Satanás. Então, perdão não é fraqueza, perdão é força. Perdão é homem interior dominado, né? Perdão, na verdade, também pode ser encarado como inteligência espiritual, porque se a minha salvação está condicionada ao perdão, se Jesus disse que quem não perdoa não é perdoado, é uma questão de muita inteligência. Então, quando se fala de uma coisa que a pessoa não quer soltar, o rosto dela desfigura. A voz, por mais que ela tenta disfarçar ali um sentimento, você vê as prisões, ou até mesmo há manifestações nesse momento. Porque presume fraqueza, mas não é fraqueza, é força. Então, nós precisamos ter essa capacidade de discernir com quem nós estamos falando e o que nós estamos falando, para a gente não ser tragado pelos dias que nós estamos vivendo, porque os dias que nós estamos vivendo, imagina aí, quando o povo voltou da Babilônia, eram dias de festa. Você vai encontrar na Bíblia o Cântico dos Degraus, né? Cântico dos Degraus. Então vai ter uma série de canção que eles vão subindo em Jerusalém, eles vão cantando, eles vão celebrando, alegria. Irmãos, são dias de voltar para Jerusalém. Só que os dias de Babilônia não tinha cântico, tinha clamor, intercessão, choro. Então a igreja precisa entender em que momento ela está vivendo. Eu estou num momento de choro, de pranto, de clamar ao Senhor, de me envolver com arrependimento, ou eu estou voltando para Jerusalém? Porque de vez em quando a gente está no contexto errado. Jesus repreendeu o povo que vinha ter com João, falou assim: olha, João estava aí, ó, ele cantou uma música fúnebre, vocês dançaram. Vocês não interpretaram que ele estava cantando uma música triste, de alguém morto. Vocês dançaram na música triste. E depois ele cantou uma música de celebração e vocês choraram. Ou seja, é uma igreja que vive fora do profético. Porque o profético aponta a realidade da nossa batalha agora. E na realidade da nossa batalha, não tem como você pendurar as suas espadas no meio de uma batalha. Você vai dormir pouco. Você vai lutar muito. Alguém vai ter que cobrir o muro quando você estiver descansando um pouco. E bem pouco tempo, porque você está numa guerra. Só que existem dias diferentes, dias em que você entra em Jerusalém, que você celebra e tal. Isso é discernimento. Eu sinto que nós precisamos discernir
em discernir o que a gente está vivendo, quais são as armas que o Senhor nos deu, porque o nosso inimigo, na atualidade, parece que ele veio mais poderoso do que a gente. Eu convivo com Cristo, né, há 30 anos, irmãos. Sinceramente, se aquilo em Apocalipse é verdade, eu creio que é, nos últimos dias seria liberado demônios que a gente não esperava e que a gente não tinha conhecido. Nós estamos vivendo uma influência. Não estou falando de possessões, porque, irmãos, é influência na mente, perversidade, maldade. Os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra estão nos visitando de novo. E quem não lutar contra tudo e contra todos, e saber que luta uma corrida, nada contra uma correnteza em que o caudal é muito forte, e que precisa manter-se firme. Parece que você bate o braço com toda a força e não consegue mover 1 milímetro, né? Agora, deixa de bater o braço para você ver se você não é arrastado por essa impiedade. Se não é arrastado por a falta de compaixão, é arrastado pela falta de compromisso, é arrastado pelo desânimo, é arrastado pela imoralidade praticada como algo comum na atualidade. É cada atrocidade que a gente vê, cada bagunça que só consigo entender quando eu vejo lá as filhas como disse aqui a Cecília na mensagem, quando as filhas de Jó embriagou ele e teve relação ali com o próprio pai para gerar uma descendência. Só vi coisas assim na Bíblia lá em Sodoma e Gomorra, e Deus já não conseguia mais, lidar com aquilo, de tão contaminada que estava a terra. E eu quero poder falar sobre a responsabilidade da igreja de demonstrar Cristo através de uma linguagem corporal. É esse versículo que eu quero ler, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa a sua alma? Então, Jesus ele inicia um diálogo com os discípulos e ele fala sobre renúncia, sobre cruz e sobre seguir. Mas ele inicia essa palavra, esse ensinamento falando: quem quiser. Você não é obrigado, mas também eu não sou obrigado a te conduzir para um lugar que eu estou preparando. Esse é um lugar para quem se compromete. Então, irmãos, por mais que Jesus ame todos, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Você vê, o compromisso de Cristo é com quem está comprometido com ele, e nós precisamos estar comprometidos com Cristo, porque a gente pode estar vivendo um engano. E ele fala: renúncia é o primeiro objeto de transformação nesses dias. Sabe o que o mundo está esperando? Ver a igreja resistir os dias que a gente está vivendo. A igreja não pode entrar na dança. A igreja tem que fugir do secularismo. A igreja tem que fugir do... não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A igreja tem que se vestir de pele de camelo, irmãos. A igreja tem que ser estranha ao mundo. A igreja precisa ser radical. Porque quando Deus quer quebrar um sistema caído, ele pega um homem radical, um nazireu de Deus. Um homem lá cabeludo, que não passa navalha na cabeça, totalmente separado, maluco. Vai ser taxado como maluco, porque vai estar falando sozinho um assunto. Imagina todo mundo falando diferente e você sozinho falando como Micaías. Micaías profetizava contra 400 profetas de engano. E aí Josafá falou assim: cara, não tem aí um profeta, um outro, que já tinha profetizado 400, que fale, também consulte a Deus? Tem um ali, mas ele não gosta muito de mim não, ele só profetiza coisa contra. Claro, eu vou profetizar coisa a favor de alguém que está desviado, irmão?
Não se iluda, aqui é o engano. Se alguém está profetizando algo ao seu favor quando você está desviado, não é Deus, é o espírito do engano. É o espírito de engano. E aí ele vai falar, vai meu rei, sobe, vai ficar tudo bem, com um ar de zombaria, né? Aí, fala a verdade, fala o que você quer falar. Não é isso. Aí Micaías diz, não, eu vi Israel como ovelhas que não têm pastor. Eu vi. Aí não disse, ele não gosta de mim, ele está profetizando. Não, irmãos, nós não profetizamos porque a gente não gosta das pessoas, não é isso não. A gente profetiza porque é a verdade. E a verdade é que liberta. Quem quer ser livre, quem quer ser transformado, precisa entrar na verdade. Porque só a verdade pode salvar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por esse caminho, só por essa verdade que você pode se salvar. E foi o que aconteceu. Acabe caiu naquela guerra. Porque Micaías era um camarada que profetizava contrário ao engano, contrário à multidão. Já João Batista também vestia de pele de camelo, comia mel silvestre, ou seja, o cara comia diferente, o cara se vestia diferente e o cara foi para um lugar inóspito, ele não ficava nos templos, ele estava no deserto e as pessoas eram atraídas, porque a verdade atrai, irmãos. Atrai todos que querem viver uma vida e quebrar o ciclo com a mentira. Todas as pessoas que querem romper com a mentira, caminham em direção à verdade. E essa é a renúncia. Renunciar à mentira dos nossos dias, o engano. Depois ele fala uma outra frase, né? Toma a sua cruz. Irmãos, toma a sua cruz já aponta para uma necessidade prática. Deixa as pessoas verem você carregando a cruz, porque quando elas verem você carregando a cruz, elas verão Jesus em você, porque Jesus carregou a sua cruz. Quando alguém te vê, aí que está, é um ponto que eu sempre falo aqui na igreja, existe uma linguagem corporal que fala mais do que palavras, não é sobre falar bonito ou falar bem. E claro, é maravilhoso quando você estuda e tem uma boa dissertação, consegue colocar uma hermenêutica, fala bem, tem uma boa homilética, fala bem em público, é um bom comunicador, maravilhoso, é inteligente e tal, coloca o português correto. Mas o que vai fazer realmente a diferença, irmãos, é alguém poder observar a sua cruz sendo carregada por você. E você vivendo renúncia, levando a sua cruz, seguindo a Jesus. Porque quando alguém olhar para você, vai ver Jesus e vai ter desejo de viver a mesma coisa. E aí, só que você não tem, ó céus, ó vida. Porque o que indignou as pessoas naquele dia é que quando Jesus não conseguia carregar a cruz, que era para um homem com um porte físico maior que o dele, ele tentava erguer a cruz e ele abraçava a cruz. E algumas pessoas se indignavam porque como ele pode abraçar isso com tanto prazer, sendo que cruz era um objeto de escárnio e de maldição. Porque Jesus falou, sabia, eu estou terminando, eu vou salvar os meus irmãos, eu vou devolver eles na mesa. Não, ele abraçava aquela cruz que ele estava abraçando você. Cara, e é tudo que a gente pode fazer hoje, é pegar a nossa cruz, né, e seguir Jesus, renunciando às coceirinhas do pecado, né, as coisinhas, né. Então, o seu filho, você que é pai, vai querer ver você carregando sua cruz. A sua esposa vai querer ver você, marido, carregando a sua cruz. O marido vai querer ver a esposa carregando sua cruz. Sua cruz, irmãos, né? Claro, nós temos uma responsabilidade familiar, mas cada um tem que carregar a sua cruz. Existe renúncia que só cabe a mim, eu não posso fazer por hora Aparecida. Existe renúncia que só cabe a ela pode fazer por mim. Agora, nós temos um objetivo coletivo como família, que é como família conduzir uma família sacerdotal, mas para isso eu preciso estar carregando a minha cruz, ela precisa estar carregando a dela, o Alexandre e os demais filhos precisam estar carregando deles. E todos vamos nos encontrar em algum momento olhando para alguém carregando a cruz e falando assim, não posso deixar a minha cruz. Cara, não posso deixar essa pessoa carregando sozinha.
eu preciso levar a minha parte, eu preciso fazer. Então, linguagem corporal, o que você está comunicando, isso é a prática que nós precisamos. Eu não vou praticar a prioridade. Se eu não praticar a prioridade, eu não vou crescer. E se eu não crescer, eu não tenho como contribuir. Irmãos, nós temos que praticar a prioridade de Deus, que é renúncia, carregar a cruz. Porque se você pratica essa prioridade, o crescimento é natural. O crescimento interior vem antes do crescimento visível, irmãos. O crescimento interior, os fundamentos vêm antes do prédio. A raiz vem antes da árvore. Ou seja, o crescimento invisível, ele é o mais importante, porque é ele que segura tudo aquilo que se vê. E finalmente, se eu cresço, eu tenho como contribuir. Vamos lá, a árvore depois que ela cresce, ela dá sombra, ela dá fruto, ela gera vida, há esperança, as aves se aninham nela, come dos seus frutos. Ou seja, tanta coisa boa acontece depois que você cresce. Então Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar, você precisa crescer. Você precisa crescer em fé, crescer em convicção, mas não existe crescimento, irmãos, sem renúncia e sem cruz, e sem seguir a Jesus. Seguir Jesus já aponta para dias bons e dias ruins. Seguir Jesus aponta para perseverança, continuidade, permanência. Servir Jesus é suportar os terremotos. Irmãos, tem um monte de terremoto na sua vida e na minha vida também. A questão o que demonstra que você é uma pessoa madura é você se manter firme diante dos terremotos emocionais, espirituais e até terremotos financeiros. Aquela doença que você não calculava, aquele recurso que não chegou, aquela promoção que não aconteceu, ou aquele sentimento que você não controla, porque, irmãos, eu desisti de tentar controlar as pessoas, controlar ou saber o que vai na mente. Eu simplesmente coloco o meu homem interior debaixo de domínio do Espírito e eu falo, Senhor, eu estou aqui todos os dias, no mesmo lugar e fazendo a mesma coisa, sem piscar. Isso é importante. Levar a sua cruz para que os outros possam ver a minha imagem em você. Se eu pudesse deixar uma palavra para vocês hoje, durante esses dias, gostaria que vocês pensassem nisso. Jesus quer que você leve a sua cruz para que a sua família veja a imagem dele em você. Jesus quer que vocês levem a sua cruz para que as pessoas no seu trabalho, seus colegas e amigos, possam ver a imagem dele em você. Levar a sua cruz é para você demonstrar, através de uma linguagem corporal, que vale a pena pelo benefício, pelo presente, pela glória que nos está sendo preparada e reservada. Segue Jesus. O mundo, ele não precisa, irmãos, de mais sermão. O mundo não precisa de mais sermão. O mundo precisa de algo que possa ser visto, algo que possa se ver. O mundo precisa de pessoas que vivem Jesus, que cheira Jesus, que perfuma Jesus. Apóstolo Paulo vai escrever, não lembro em qual carta, mas está na Bíblia, ele vai falar que de sorte que nós manifestemos em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Em todo lugar, em toda conversa, irmãos, de um crente verdadeiro, tudo converge em Cristo. Você está ali conversando uma conversa de futebol e Jesus fez o gol. É quase o seu assunto da vida tudo é Cristo. Você pode estar no seu melhor momento, acaba ali em Cristo. Sua conversa acaba em Cristo. Mas, irmãos, preocupe-se, a sua conversa acaba em imoralidade. Preocupe-se, a sua conversa acaba em linguagem torpe ou pensamentos distorcidos. Preocupe-se, a sua conversa termina em algum lugar de inveja, ou aí você tem que lutar contra isso.
Porque não é a cruz de Cristo que você está carregando, que eu estou carregando. O mundo precisa de algo que se possa ver. O mundo precisa ver Jesus em você. O Cordeiro que triunfou no sofrimento. Irmãos, sofrimento foi a maneira pela qual Jesus triunfou. Eu odeio o sofrimento. Irmãos, olha, que não é a igreja. Nós temos um triunfalismo, a igreja triunfante. Eu acredito na igreja triunfante, só que eu acredito na igreja triunfante de Apocalipse 12, que fala assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Sabe o que aconteceu? Eles venceram sendo perseguidos e até assassinado, não negociaram a sua fé até a morte. É esse triunfo que eu acredito. Agora, esse triunfo em que a igreja não passa por adversidade, em que o crente não pode estar doente, em que o crente não fica desempregado ou não passa por alguma tribulação, irmãos, essa igreja é frágil. Essa igreja não tem condições de enfrentar os dias que nós estamos enfrentando. Esse dia eu estava vendo um vídeo, né? Um monte no continente africano, em algum país que eu não sei. Pode ser o Sudão do Sul, que é muito grave lá a situação. Pode ser na Nigéria, mas as pessoas estavam enterradas, só com a cabeça do lado de fora, esperando ali a execução. Por quê? Por causa da sua fé. Se imagine nesse lugar. Pensa aí, se algumas besteiras que a gente cultiva no meio evangélico aqui nessa parte ocidental, se tem cabimento, irmão? Não tem cabimento. O problema é que, se a gente não estiver preparado, quando isso chegar aqui, estava vendo, né, a escalada da guerra, a escalada e os terremotos que não se explica. Eu estava vendo também a preocupação das pessoas capacitadas aqui em Portugal sobre um possível terremoto que está para acontecer, que já está sendo avisado. E o que isso gera, né? Quando acontece uma catástrofe, irmão, a humanidade das pessoas desaparece, só fica a barbárie. Coloque isso na sua cabeça. Poucas pessoas que conseguem viver humanidade, compaixão num momento desse. Só que Deus deixou a igreja para isso, né? E aqui que está a grande sacada. Quando alguém vê você carregando a sua cruz, Jesus quer que alguém veja Ele mesmo em você. E aí sim, irmãos, nesse lugar que a justiça de Deus vai operar através dos filhos da obediência. E é esse lugar que nós estamos sendo preparados. Mas eu estou te aterrorizando? Não, estou falando que na crise vai ser o ápice da igreja verdadeira. Mas na crise também vai expor tudo que é falso. E eu não estou aqui com a narrativa que nós somos a igreja verdadeira, irmãos. Eu estou aqui com a narrativa que nós deveríamos ser aquela pessoa que alguém olhando de longe vê a cruz nos ombros e que elas possam falar: essa pessoa é parecida com Jesus. O que eu não posso mais concordar e me familiarizar é ver os bárbaros fazendo melhor do que a igreja, irmãos. Dói. Apóstolo Paulo sofre um náufrago na ilha de Malta, no capítulo 28 de Atos. E os bárbaros fazem uma fogueira e colocam todos ali guardados na fogueira, porque usaram de grande compaixão. Como um bárbaro usa de compaixão? Só que, no contexto que Jesus contou, um sacerdote e um levita descia de Jerusalém, viu um homem caído e não estendeu a mão. Mas o homem de Jericó, o bom samaritano, subia de Jericó para Jerusalém e se compadeceu. O que Cristo está querendo dizer? Gente, não adianta nada vocês carregarem patente religiosa e ter uma narrativa religiosa se no momento que precisa vocês não demonstram Cristo para as pessoas. E sim, irmãos, em todo lugar, você que trabalha, é um profissional, eu sei que está aqui as irmãs que limpam a casa das pessoas, né?
está ali proclamando: Senhor, abra os olhos dessas pessoas. Quem pega na mão de alguém para fazer uma unha, Senhor, transforma esse coração. Ela não precisa saber que ela está sobre intercessão. Ou precisa, não importa. Deus vai te dar discernimento. Você está fazendo um trabalho com a colega, Luana, e você, Senhor, transforma minha amiga aqui, Senhor. Eu não posso suportar a ideia de ver essa minha irmã, essa minha amiga ir para o inferno. Você está lá com seu um camarada lá no trabalho, e aí você fala lá, carregando lá o negócio nos frios lá, ô Mário, você fala: Senhor, transforma meu amigo, Senhor. Ele não pode pensar que o dinheiro é o Deus dele. Você está, meu Deus, gente, nós temos muito motivo de oração. Temos que fazer alguma coisa. Não estou levantando nesses dias um altar de protesto. Irmãos, a nomenclatura da nossa fé é a nomenclatura de protestante. Mas a igreja não está levantando um altar de protesto. A igreja não pode se enfiar nesse lugar de protesto. A igreja tem que se levantar um altar de louvor. Um altar de louvor, porque quando você exalta o Senhor no lugar, o próprio Deus trata de julgar aquilo que está mal. Então nós aqui levantamos um altar de santidade, de integridade, de temor, e o temor aumentando, tudo que tiver em desordem é denunciado. Então não é protesto, nós precisamos levantar o quê? Uma nova nomenclatura. Você precisa levantar um altar de proclamação. Você não é protestante. Esse é o nome que deu quando Lutero protestou contra a igreja lá, a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí surgiu, os protestantes, as igrejas históricas. Se você estudar um pouquinho da história da igreja, você vai entender o que eu estou falando. Mas não, Deus te deu o quê? Uma proclamação. Há uma mensagem na sua boca, há uma palavra que é expressada no seu comportamento. E é essa proclamação que vocês precisam entender. Às vezes a gente fala aqui e insiste, adoração, proclamação e intercessão. Pode ver que tudo isso está envolvido na mesma coisa. Nós precisamos voltar a ser proclamantes. A Bíblia fala bem assim, em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Ou seja, o único motivo pela qual o Espírito te ungiu é para você proclamar, anunciar, quebrar cativeiro, anunciar o perdido. E tem lá uma série de coisas que o Espírito do Senhor ungiu Jesus. Só que Jesus depois, Ele fala assim: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Ele te outorgar, Ele te autoriza, Ele te dá o quê? Uma documentação em que você pode fazer a mesma coisa que Ele. Então, não deixe as pessoas perdidas em sua volta sem você pelo menos anunciar a palavra de Deus. Depois da decisão dela, aceitar ou não, João Batista só pregava. E a mensagem não era boa, hein? Era mensagem pesada, hein? Era mensagem de arrependimento, chamava o pessoal de víbora. E o povo depois estava lá de novo, apontava para o camarada e falava: você está tendo relações com a sua cunhada, seu sem vergonha, você para o próprio rei, por isso a cabeça dele rolou, não estava nem aí. Eu pautorava mesmo, quebrava todo mundo na chibatada. Porque, irmãos, na verdade eu não estou, ele não estava aí para o que as pessoas pensavam, ele estava aí mais para o que Deus pensava. E sinceramente, se você estiver alinhado, se a sua mensagem estiver correta, fique tranquilo, irmãos, fique tranquilo. Então, por favor, você pode até falar: nós somos protestantes, para as pessoas se identificar, mas você tem que falar em todo lugar que você estiver: não, eu sou um proclamador. O que você proclama? Eu proclamo o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. E Ele chegou para mim e Ele chega para você também. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós reconhecemos Sua bondade, Sua misericórdia, o Seu favor. Jesus, tem misericórdia de nós. Se alguém quiser, Senhor, nós queremos, nós estamos aqui, Senhor, fazendo, Senhor, uma imagem corporal daquilo que nós desejamos.
nós queremos renunciar, nós precisamos tomar a nossa cruz, Pai, e nós queremos Te seguir nesse dia, não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida. Nos ensina, Senhor, a amar a nossa vida, mas amar ela assim, ao ponto de perdê-la, porque quem perde, Senhor, acha, e quem acha, perde. De maneira, Senhor, que o reino, Senhor, é um reino de ponta cabeça. Nos dê condições de entender, Senhor, esse reino através da sua perspectiva. Hoje, cada um aqui vai ser um proclamador enviado, Pai. Um proclamador no seu trabalho, um proclamador, Pai, ali no seu setor. Mesmo que a pessoa não ouve as palavras, mas ele vai estar intercedendo, orando, clamando, pedindo, Jesus, ilumina esse lugar com entendimento e com arrependimento. Deus está enviando João Batistas aqui para esses lugares. Ah, mas lá o mundo está perdido. Não, é nesse lugar que você precisa anunciar a verdade. O Cristo em nós é a esperança da glória, Jesus. E o teu próprio Espírito vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos nessa manhã e te agradecemos por essa bondade, misericórdia que nos alcança em o nome de Jesus. Amém.